Nós vamos iniciar esse tempo que Deus preparou para nós, orando e nos colocando na presença do Pai, para que Ele possa ministrar ao nosso coração. Eu não sei como você chegou até essa transmissão, mas uma coisa eu sei: se Deus trouxe você aqui, Ele quer ensinar você a viver com a verdadeira segurança que só o poder de Deus em Cristo Jesus pode dar na nossa vida. E por isso que neste momento eu queria convidar você a orar e com sinceridade se colocar na presença de Deus para que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração. Vamos orar? Se você puder, feche os seus olhos. Pai, nós oramos, ó Deus, clamando para que o poder do Teu Espírito ministre a cada um de nós, Pai. Que este culto seja um lugar onde nós vamos nos encontrar com a Tua vontade e com o Seu direcionamento. Por isso eu oro por cada pessoa conectada que estará acompanhando, ó Deus, esse culto, essa transmissão. Que o Senhor os abençoe, abra os entendimentos, abra os corações e as mentes para que eles sejam capazes de perceber a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá,
doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Quais são os motivos que você precisa apresentar diante de Deus? Talvez existam aí motivações, nome de pessoas, circunstâncias que você precisa colocar diante do Senhor. E eu queria desafiar você a, neste momento, colocar diante de Deus. Mas talvez você chegou aqui também com gratidão. Nós temos muitos motivos de gratidão, porque o Senhor tem ouvido, o nosso clamor em diversas circunstâncias. Deus tem ouvido nosso clamor em situações de irmãos que estão passando aí, e vencendo a dengue. Vários irmãos, que nós já oramos durante várias semanas, mas essa semana o irmão Levi já está entre nós, já está melhor. Graças a Deus, que Deus continue te abençoando, mas está lutando ali ainda pela saúde do irmão dele, da cunhada e do sobrinho que estão com dengue ali, o Zé Leiva, a Nina e o Zé Felipe. Que Deus abençoe e vocês possam ser completamente restaurados. Irmãos que têm colocado seus familiares diante do Senhor e irmãos também que estão aí colhendo frutos, da transformação que Deus dá. O irmão Leandro, ele está em Campinas fazendo teste das próteses ali. E nós queremos que Deus, o Senhor, não só preservou a vida dele, mas é aquele que vai fazer com que ele possa testemunhar os grandes feitos. E agora, com a colocação da prótese. E nós vamos participar mais uma vez disso, orando para que Deus o abençoe. Leandro, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quais são os seus motivos, aquilo que você precisa apresentar diante de Deus? Queria que neste momento você falasse com o Senhor. Talvez você escreveu aqui no chat, a irmã Diva também, ela está com o coração grato, que também foi restabelecida aí por causa da dengue, e o nosso coração também está alegre. Vamos orar? Pai, nós oramos em nome de Jesus, ó Deus, porque o Senhor é Deus bondoso que ouve a nossa oração. Obrigado a Deus por aqueles que já se recuperaram, pelo irmão Levi, Deus, que já está restaurado. Nosso coração se alegra, que a Tua presença se manifeste de uma forma extraordinária ainda na vida daqueles que estão passando por lutas, aqueles que estão passando por dificuldades, sejam emocionais, sejam físicas, ó Deus. O nosso coração se alegra pelo Leandro, pela forma como o Senhor tem restabelecido dele, que o Senhor possa continuar cuidando da mente e do coração dele nessa nova fase, Deus, de testes, de adaptações, de aquisição dessa prótese, que em nome de Jesus ele possa, Deus, perceber o Teu dedo em cada momento, em cada situação, e o nosso coração se alegra, Deus, diante da Tua presença, Pai. Eu oro e me uno em oração, ó Deus, com os irmãos que estão teclando, ó Deus, e deixando suas mensagens aqui no chat. Visita-os, Deus, e responda, Deus, de uma forma poderosa e que traga restauração, ó Deus, e uma ação intensa, Deus, do Teu poder em cada motivo apresentado. Obrigado pela vida da Diva também, que já está melhor, está entre nós, e o nosso coração é grato, ó Deus, por cada pessoa aqui, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom. Seja o vento em minhas velas, a
Você tem vivido a sua vida de uma forma segura? Quando você olha para a sua família, quando você olha para todas as circunstâncias ao seu redor, você vive a vida com segurança? Você tem vivido a alegria de Deus em todas as áreas da sua vida? Nós estamos meditando na palavra do Senhor, na carta do apóstolo Paulo, que ele escreveu para a igreja de Filipos, uma igreja muito próxima dele, e ao escrever ele tinha o objetivo de motivar a vida daqueles irmãos que passavam por momentos difíceis de perseguição, tanto que o próprio apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, ele se encontrava preso, mas ele tinha lá no mais profundo do seu interior o desejo de motivar o coração daqueles discípulos para que eles pudessem continuar avançando, ensinando aquilo que eles haviam aprendido a respeito do Evangelho do Senhor, a respeito do motivo e a razão pela qual o Senhor Jesus foi enviado por Deus Pai para que pudesse morrer, ressuscitar e assim dar condições de que nós pudéssemos ter as nossas vidas transformadas e nós vivemos cheios da esperança, e para que nós pudéssemos viver com segurança da presença de Deus dentro do nosso coração. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 13, ele começa a ensinar a respeito disso, a respeito de segurança, mas ele também vai trazer algumas orientações por causa das circunstâncias que nós vivemos, que essas circunstâncias podem vir a ser momentos de dificuldades e tornar assim uma espécie de ladrões da alegria, ladrões daquela alegria que o poder do Espírito Santo de Deus ele traz na minha vida e na sua vida. Era a respeito disso que Paulo estava ensinando para aquela igreja, e hoje nós vamos nos debruçar em alguns versículos para que possamos aplicá-los na nossa vida e eles se tornam motivadores do nosso coração na geração em que vivemos, e o poder de Deus possa se manifestar de uma forma extraordinária na nossa vida. Lá em Filipenses, no capítulo 3, nós vamos estar lendo os primeiros versículos aí, e eu queria que você acompanhasse a leitura desse trecho da palavra de Deus. A palavra do Senhor vai dizer assim: finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidados com os que praticam o mal, cuidados com a falsa circuncisão, pois nós é que somos circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na nossa carne. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra e possa aplicá-la de uma forma viva aos nossos corações, ao meu e ao seu coração. Queridos, quando o apóstolo Paulo ele começa a escrever esse capítulo, ele está olhando para o risco, para o perigo, para as ameaças que existiam ali, rondando o coração ou os corações daqueles irmãos que viviam ali naquela cidade. Tanto que ele começa a dizer, olha, alegrem-se no Senhor. E ele diz, eu não me canso de repetir as mesmas coisas, para que você se lembre que a verdadeira segurança, ela vem com a alegria da permanência, da presença do Deus vivo dentro do nosso coração. Só que aí ele começa a trazer algumas observações, ele começa a trazer ali alguns destaques para que aqueles irmãos eles pudessem viver atentos, com o cuidado necessário para que não fossem contaminados com as ameaças que os cercavam. Queridos, nos dias em que vivemos, na geração em que vivemos, nós temos muitas ameaças ao nosso redor, ameaças aquelas que podem vir a roubar, a retirar a alegria do nosso coração. Essas ameaças são distrações que nos levam a viver a vida simplesmente enclausurados na nossa própria existência, esquecendo daquilo que é maior, daquilo que Deus tem de maior e melhor para as nossas vidas. E de repente essas coisas estão roubando tanto o nosso tempo que nós acabamos por não reconhecer que
que nós precisamos dedicar e investir naquilo que verdadeiramente é importante para a nossa vida. E de repente nós estamos caindo nas armadilhas, nas ameaças, nas ciladas e nas distrações que têm nos feito viver a vida praticamente isolados, longe da segurança real que só o poder de Deus pode trazer na nossa vida. E de repente nós, às vezes, nos encontramos sem esperança, desesperados, desmotivados, vivendo uma vida fria e vazia por não atentarmos no poder que só Deus pode trazer em Cristo Jesus, e isso se torna a verdadeira segurança da nossa vida. Ali no versículo 1, quando o apóstolo Paulo ele fala a respeito da alegria, ele fala a respeito da segurança, no versículo 2 ele começa a trazer alguns destaques, e ele começa a dizer o seguinte: olha, vocês têm que ficar atentos a isso que está acontecendo. Mas ali no primeiro versículo, quando ele fala alegrem-se no Senhor, essa é a segurança que vai trazer ali uma espécie de preparo para que possa enfrentar a armadilha que vem ali relatada no versículo 2. Tanto que ali quando ele diz assim, olha, finalmente, irmãos, alegrem-se no Senhor, a palavra ali, alegrem-se, no grego é uma palavra chamada chairo, e ela tem o sentido de nós ficarmos extremamente alegres. É quando o nosso coração transborda da verdadeira alegria. E por nós estarmos repletos da verdadeira alegria que está colocada no Senhor, tanto que ele diz, alegrem-se meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Essa extrema alegria, quando toma conta do nosso coração, ela nos enche da segurança de quem? Do Senhor, a qual Ele sim é aquele que pode encher o nosso coração da segurança transbordando de alegria. Se existe algo que pode trazer verdadeiramente confiança e segurança ao coração de uma pessoa, é quando Deus se manifesta de forma presente em todo o tempo. Porque assim nós vemos Deus agir e trazendo segurança nos momentos de incertezas, de dúvidas, de escolhas e até mesmo de decisões. Nós encontramos a marca do sangue de Cristo e da presença de Deus na nossa vida. Esse mesmo Paulo, quando ele escreve uma carta para a igreja de Roma, ele vai falar a respeito dessa convicção da presença de Deus. Romanos capítulo 8, no verso 31, ele vai dizer o seguinte: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo falava à igreja de Roma a respeito dessa segurança, de que quando a presença de Deus ela é constante, de que quando o Senhor ele está conosco, nada nem ninguém pode impedir os planos, a vontade e os desígnios do Senhor na nossa vida. Se o Deus poderoso está atuando em nosso favor, tudo estará debaixo da sua boa mão. Ele não só é o Senhor que criou todas as coisas, mas é aquele que governa sob o seu domínio todas as coisas, inclusive a minha vida, a sua vida e os detalhes que fazem parte da nossa vida. Então nós vemos Deus, aquele que é o Senhor absoluto e que deseja ser o Senhor absoluto da minha vida e da sua vida. Por saber que esse é o melhor jeito de viver, com essa convicção e segurança do Senhor, Paulo ele não se cansa de repetir várias vezes a respeito dessa alegria que somente o Senhor pode trazer, para que aquela palavra ou a mensagem ensinada por ele pudesse estar cravado no coração daqueles irmãos e daquela igreja que vive ali naquele lugar. Por isso que ele diz, olha irmãos, ao escreveres de novo as mesmas coisas, para mim não é cansativo, mas é uma segurança para vocês. Queridos, existem coisas na nossa vida que nós precisamos ouvir mais uma vez e ouvir mais uma vez e ouvir de novo. E quando nós fazemos isso, nós estamos dando a oportunidade de que essa palavra ela seja cravada, fincada no nosso coração,
para que nós lembremos disso em todas as circunstâncias em que nós formos viver. Lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, a própria palavra do Senhor vai dizer, olha, escreva essas palavras, marque-as, crave-as na testa, repita, fale mais uma vez para os seus filhos. Então a palavra de Deus, ela precisa ser lida, relida, falada e relembrada o tempo todo na nossa vida, porque é a palavra de Deus que vai nos direcionar a viver aquilo que Deus deseja. Por isso, assim, a palavra que eu tenho para você, nunca se canse ou talvez fique chateado quando em diversas situações o Senhor, Ele trazer uma palavra ao seu coração. Que isso possa servir de estímulo, de lembrança de que você precisa se submeter ao senhorio do Senhor, mesmo quando essa palavra ela é de repreensão e de alerta, que o seu coração esteja disposto a viver o melhor de Deus e você possa pensar e você também esteja disposto a refletir a respeito daquilo que Deus, o Senhor, Ele deseja falar e ministrar ao seu coração. A vida de Paulo, o coração dele era um coração transbordante de alegria em levar uma palavra, em escrever ensinamentos para a vida daqueles irmãos, com o objetivo da alegria e segurança e o sentimento de proteção pudesse tomar conta da vida deles, mesmo nos momentos em que as circunstâncias eram difíceis. Hoje aí na sua vida, aplicando essa palavra, será que as circunstâncias têm trazido insegurança ao seu coração? Será que ao olhar para a tua história você tem encontrado a alegria vinda dos altos céus? A palavra do Senhor diz que o único jeito de termos a alegria e a segurança, ela precisa ser cravada no Senhor. E se nós estamos distante do Senhor, o nosso coração se torna vulnerável e nós não somos mais capazes de ver com esperança a situação que nós estamos vivendo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, alegrem-se no Senhor. Aprenda a viver com segurança vinda do poder do Deus Supremo, aquele que te ama e não simplesmente baseado na sua vida, nas suas vontades, nos seus sentimentos, na sua própria força, vivendo a vida do seu jeito. Afinal, quando nós estamos seguros, cheios da convicção do cuidado, da direção do Senhor em nossas vidas, nós começamos a viver com a certeza da manifestação desse Senhor em todos os detalhes, independente das circunstâncias que vêm ao nosso coração. Só que ali, logo um pouco depois, o apóstolo Paulo, no versículo 2, ele começa a falar sobre algumas coisas que ameaçam essa alegria, coisas que ameaçam essa certeza, dessa segurança que nós estamos ou precisamos estar vivendo nas nossas vidas. Ali no capítulo 3, no verso 2 a 4, ele traz alguns alertas para o coração dos irmãos que viviam naquela época, mas que também são aplicáveis na minha vida e na sua vida nos dias de hoje. A palavra do Senhor, ela vai dizer em Filipenses, no capítulo 3, no verso 2, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos a confiança alguma na carne. O apóstolo Paulo traz esses alertas, olha, vocês precisam tomar cuidado, porque no momento em que nós estamos vivendo, e a forma como nós estamos vivendo a vida, existem algumas ameaças que nós precisamos estar atentos. A palavra, quando ele diz ali, cuidado com os cães, é uma palavra que ele traz que era uma pessoa que ela tinha uma mente impura, pessoa que não se preocupava com a prudência. E essa palavra, cães, ela vem acompanhada, cuidado com aqueles que praticam o mal. Essa palavra é kakos, é uma palavra que tem o sentido de uma pessoa que vive com a natureza perversa em seu coração e no seu modo de viver. É uma pessoa perversa no seu modo de pensar, perversa no seu modo de agir e perversa no seu jeito de sentir. Então a palavra cães, que é a palavra kuon, ela trata a respeito de uma pessoa de mente impura e imprudente.
E a palavra praticam o mal, que é cacos, ela traz uma pessoa de natureza perversa e intencional em praticar o mal. Cuidado com aqueles que têm mente perversas ao seu redor. Cuidado com aqueles que têm mente impura, pessoas que se deixam guiar pela natureza humana e não pelo projeto, pelos propósitos e planos de Deus na sua vida. Queridos, sempre existirão pessoas, cacos, que são perversas no modo de agir e pensar. E sempre existirão ao nosso redor pessoas cães, de mente impura e pessoas imprudentes que tomam decisões e levam seus conselhos e práticas não baseado na segurança que o Senhor traz, aquela segurança que invade plenamente o nosso coração. Essas pessoas que são cuons e cacos, essas pessoas elas vivem guiadas e dirigidas pelo seu próprio jeito de viver e por aquilo que elas acham, não por aquilo que Deus acha. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo, olha, cuidado com esse tipo de gente. Afinal, quando nos deixamos influenciar por pessoas dessa forma, a alegria do Senhor ela não é manifesta de forma plena no nosso coração, porque não vai existir segurança, vai sempre existir um questionamento, uma dúvida, uma incerteza pairando sobre o nosso coração. Quem tem sido ou quais pessoas têm sido mentores na sua vida? Aquelas pessoas que você admira e que você confia. Essas pessoas são baseadas e referenciadas pela palavra de Deus, pela revelação suprema do amor do Senhor, ou simplesmente por aquilo que elas acham, por aquilo que elas sentem. Tem muitas pessoas hoje que são guiadas pelos seus sentimentos. E os nossos sentimentos, eles nem sempre trazem segurança, porque um dia nós estamos bem e os nossos sentimentos são positivos. Um dia nós não estamos tão bem e os nossos sentimentos eles podem ser enganados ou enganadores dentro do nosso coração. As pessoas ao nosso redor, elas são guiadas pelo poder de Deus, as pessoas às quais você busca um conselho e você tem como pessoas de segurança no seu relacionamento, são pessoas que temem ao Senhor. O Salmo de número 1 vai falar a respeito desse tipo de pessoa. E se você tiver um tempinho, depois você leia lá o Salmo de número 1, que ele vai abençoar a sua vida. Se as pessoas que estão ao seu redor são pessoas que praticam o mal de forma intencional, pessoas que maquinam em sua mente o tempo todo benefício próprio somente para si, ou talvez você que está acompanhando essa mensagem é uma pessoa que só busca interesses pessoais, satisfação unicamente para realizar os seus desejos, e talvez exista aí dentro de você uma sensação permanente de insegurança de que pessoas irão descobrir aquilo que você tem feito e não deveria fazer. Insegurança e incerteza por causa de atitudes que você tem praticado e feito na sua vida que você sabe que não são abençoadoras, e por isso talvez você esteja vivendo aí uma vida de insatisfação, uma vida não da plena alegria que só o Senhor pode dar, mas uma sensação de incerteza porque os seus valores não estão sendo firmados no Senhor, mas naquilo que pessoas ao seu redor acham que precisam ser feitas. Essas coisas roubam de nós a alegria e também a certeza e a convicção da presença do Senhor na nossa vida. Mas o apóstolo Paulo, ele nos alerta, olha, cuidado. E é a mesma palavra dizendo para ti hoje, olha, cuidado com essas pessoas que estão ao seu redor. Onde você tem depositado a tua confiança e quais têm sido a sua fonte de orientação para o seu jeito de viver a vida e os seus conselhos. Cuidado, cuidado. Escolha viver debaixo da segurança do Senhor, que será sempre a melhor para a sua vida. Mas o apóstolo Paulo também ele traz uma outra questão a respeito da falsa circuncisão. E ele diz o seguinte, olha, cuidado com a falsa circuncisão. A circuncisão naquela época, ela era um ato de obediência.
ela prova de uma vida de pessoas que temem a Deus, do temor do Senhor. E quando um pai tomava a decisão de levar o seu filho a uma circuncisão, aquilo era um ato de obediência e não tinha a ver com sentimentos. Ele sabia que era aquilo que ele precisava fazer. E cá entre nós, queridos, grande parte das nossas decisões e daquilo que precisamos fazer não tem a ver com aquilo que a gente gosta, mas tem a ver com aquilo que é preciso ser feito na nossa vida. Pense a respeito disso. Atos capítulo 17 vai mostrar lá que a circuncisão era um ato de obediência e era acompanhado de bênçãos, da proteção, da fidelidade do Senhor quando era obedecida. E o apóstolo Paulo lá, ele vai falar que a verdadeira circuncisão, ela tinha a ver com aquilo que o Senhor havia ensinado no passado. Por isso que as promessas de Deus eram derramadas. Queridos, sempre que nós, em obediência, nos aproximamos do Senhor, as promessas de bênçãos de Deus são cumpridas na nossa vida. E nesse caso, quando o apóstolo Paulo está ensinando aquela igreja, quando ele fala a respeito que nós somos a verdadeira circuncisão, ele vai dizer que nós somos aqueles que somos separados da multidão impura, para que nós vivêssemos de uma forma consagrada e dedicada a Deus. Pessoas sinceras que lutavam contra o erro, contra o pecado e contra aquilo que os afastavam do Senhor, longe de paixões emocionais, físicas, de impureza espiritual. Por isso que, ao trazer o alerta de cuidado com a falsa circuncisão, Paulo ele falava de pessoas que estavam praticando apenas um rito religioso, um ato externo, uma atitude externa de religiosidade, mas que o coração deles estava longe do Senhor. Os corações deles estavam vivendo de forma separada, não consagrada ao Senhor, mas eles viviam longe dos planos e da vontade de Deus. Por isso que Paulo os alerta dizendo, olha, cuidado com essas pessoas, porque elas são meramente religiosas, mas os corações, os sentimentos, as motivações dessas pessoas estão sendo guiados pela sua própria carne e com seus próprios egoísmos e desejos pessoais internos. Pessoas religiosas? Sim, mas pessoas vazias da presença de Deus. Queridos, nos nossos dias, nós encontramos muitas pessoas religiosas, pessoas até com corações sinceros, mas pessoas que vivem com o coração vazio da presença e da manifestação do Espírito Santo de Deus. Pessoas que, da mesma forma como naquela época, elas confiavam na sua própria carne ou nas suas próprias forças, movidas por seus desejos, paixões, para influenciar o seu jeito de viver. E são esse tipo de pessoas que às vezes nos contaminam. Era esse o alerta do apóstolo Paulo. E isso acaba por roubar a alegria e a segurança do nosso coração. Como tem sido o seu jeito de viver a vida e as suas referências aos quais você tem buscado ajuda. Seus relacionamentos têm aproximado você de Deus e dos planos do Senhor. Seus relacionamentos têm mostrado a manifestação e a bondade de Deus, trazendo essa alegria transbordante do teu coração, essa alegria que é marcada somente pelo poder do Espírito Santo de Deus? Ou será que as suas referências são baseadas em egoísmos pessoais e visões mundanas? Eu quero dizer uma coisa, se você não tem dedicado tempo na busca do Senhor através da oração, da leitura da palavra, mas a maior parte do seu dia você tem corrido atrás de coisas que têm a ver simplesmente com você, cuidado. Você precisa rever o seu jeito de viver a vida. Você precisa recomeçar. Você precisa aprender a confiar para que a segurança seja o alicerce do seu coração. Queridos, viver com segurança implica em vivermos em obediência a Deus, com sabedoria, com discernimento, na presença do Senhor e dos homens. Se eu vivo uma vida desajustada, que tipo de referência eu estou sendo para aqueles aos quais eu sou referência? Se eu vivo uma vida longe da segurança e da alegria dos altos céus,
cheio dos sentimentos esmismados, nem sei se existe essa palavra, mas baseados em mim mesmo. Que tipo de exemplo e que tipo de mensagem eu tenho passado para as pessoas ao nosso redor. O desejo do coração do apóstolo Paulo ao escrever para aquela igreja é: vivam a sua vida cheia da alegria da presença de Deus, com a segurança dos altos céus, e cuidado com aquilo que pode roubar a tua alegria, aquilo que pode ser distração no seu jeito de viver a vida. Pense nisso, ore a respeito disso e peça para que Deus revele a você aquilo que precisa ser mudado dentro do seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, que o seu relacionamento com Deus seja profundo e você experimente a verdadeira alegria e segurança vinda dos altos céus no seu coração e no coração da sua família. Que Deus o abençoe. Ao que venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Mesmo em meio ao medo, correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Tenho um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está, que nunca me abandonará, toda honra, toda glória. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está, que nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? O Teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? O Teu poder. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda honra, toda glória. A Ele que comigo está, que nunca me abandonará, toda honra, toda glória. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Eu espero que você tenha sido abençoado e eu quero deixar o convite para que você no próximo domingo esteja conosco na nossa Escola Bíblica Discipuladora às 9 horas. Nós nos encontramos para tomar um café junto e depois nós vamos estudar a Palavra de Deus. Pensa num negócio bom, pensa num tempo gostoso e você é nosso convidado
para estar conosco. E depois, às 19 horas, nós temos o nosso culto, a nossa celebração, onde nós vamos adorar ao Senhor, oferecer ao Senhor a nossa adoração, mas também ouvir a mensagem de Deus e o desafio do Senhor para a nossa vida. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa viver com a certeza e segurança do Senhor na sua história. Que Deus abençoe.